It is so beautiful. Beautiful? They're gonna die, aren't they? Pouco pensamos na morte. É algo recorrente em nossas vidas. Vemos amigos, conhecidos, parentes morrerem, mas sempre esquecemos ou tentamos não pensar que um dia nós vamos morrer. Existe sempre um elemento triste, um tom de pesar quando falamos sobre morte. Para alguns é só uma passagem para outro lugar. Talvez um lugar melhor, talvez um lugar pior. Para outros, a morte simboliza o fim de tudo. Não existia nada antes e não existe nada depois. A tristeza quando se fala nesse tema é na verdade a saudade que sentimos das pessoas que partem. Quando olhamos seus objetos, talvez um lugar ou sentimos um aroma que lembra tal pessoa. A morte é a distorção da vida. Como descrito por Ryuki, o mundo dos Shinigami está lentamente apodrecendo. Um tom cinza, algo triste e praticamente morto, onde Shinigamis vivem vidas sem sentido, vazias. E a única razão na qual eles tiram vidas humanas é por mais que eles tenham essa vida miserável, eles têm medo de morrer. Ninguém sabe o porquê de sua existência, talvez não tenha motivos, porém, lá eles estão, os Shinigamis. É perturbador ver esse lado humano nos Shinigamis, como se esse mundo podre deles fosse uma prévia do nosso futuro. Um mundo cheio de vidas vazias, onde existem pessoas sem propósito, só existem por existir. E com isso toda a virtude se perde. As pessoas vão se apegar às suas vidas miseráveis, com medo da morte. Essa comparação com os Shinigamis foi feita na primeira cena de Death Note, onde Light e Ryuki estão ambos insatisfeitos com o rumo que suas vidas estão tomando e o rumo de seus mundos. Obviamente, cada um com uma motivação diferente. Mesmo assim, é de assustar abrir essa possibilidade para a humanidade. Já parou para pensar que estamos cada vez mais perto de termos um estilo de vida similar aos dos Shinigamis. O ser humano em geral, desde seu nascimento, é pautado para um fim que ele deve escolher. Como falam, o sentido da vida é exatamente buscar por um sentido, uma verdade, uma resposta. Com isso, e com todas as experiências que vamos ganhando de acordo com as nossas escolhas, criamos laços, tarefas, nos importamos com coisas mínimas e outras de grande importância. Viver literalmente é isso. Quando você perde esse sentido, quando tudo fica distorcido a um ponto de um ser humano enfrentar a ausência de propósito, não sobra nada. Se você viver por seus prazeres, alguma hora não será o suficiente. Sua natureza animal vai forçá-lo a buscar por mais e mais, assim o forçando a ter ações que você normalmente não teria, machucando pessoas, te mudando completamente, te transformando em um monstro sem rumo, à procura de satisfação. Imagina isso em milhares ou talvez milhões de anos. Você já nem se lembra o que te fazia sorrir até seus instintos animais desapareceram. A única coisa que te faz seguir em frente não é nada. Só o medo da possível escuridão. A morte. Esse ser é um Shinigami. Pelo fato da obra ser japonesa, eu queria colocar a morte em uma comparação com o que acontece no Japão. Toda vez que falam sobre morte no Japão, infelizmente a primeira coisa que vem na minha cabeça é suicídio. Morte por suicídio entre os jovens no Japão está em uma porcentagem muito grande. Por muito tempo me veio a curiosidade sobre como diferentes culturas olham para a morte. Como no início do vídeo, o suicídio do casal é tratado como algo bonito, infelizmente. Mas, voltando um pouquinho, eu dei uma mini pesquisada. E é mais ou menos assim. Há mais de 1000 anos atrás, no período Heian, acredita-se que o ato de harakiri existe desde essa época. Harakiri era uma maneira de cometer suicídio cortando seu estômago com uma espada. Entre a era de Kamakura e Sengoku,
Harakiri era a maneira principal dos guerreiros se matarem com dignidade, sem a desonra de morrer pela espada inimiga. Ter a coragem de acabar com a própria vida era visto como uma morte honrosa entre os samurais. Um tempo depois, no período Edo, um tempo de paz, a prática de Harakiri foi oficialmente colocada pelo governo como uma forma de pena de morte para os samurais. Nesse caso, existia uma cerimônia, onde teriam várias pessoas no local. Suas vestes mudariam e teria toda uma preparação para o ato. E ainda tinha um ajudante que ficaria com uma espada pronta para decapitar a pessoa após ela praticar o Harakiri e cortar o seu estômago. Ela decapitaria a pessoa para dar alívio à dor de, ter seu estômago aberto. Depois de mais de 200 anos, com o Ocidente tendo mais influência no Japão, o Harakiri como pena de morte foi banido. Mas ainda assim, depois de todo esse tempo, essa prática ainda ficou enraizada entre os japoneses. Em muitas outras guerras, e até na Segunda Guerra Mundial, viriam a cometer Harakiri como uma forma de acabarem com as próprias vidas. Existem vários motivos para terem escolhido um sistema tão cruel e terrível de morte. Na era das guerras do tempo Sengoku, Harakiri era uma forma que eles encontraram de morrerem com honra, que mesmo em uma derrota você teria uma maneira de encontrar ou recuperar sua honra. No período de paz, Edo, as motivações se expandiram por conta do sistema social da época. Na época das guerras, era comum e fácil um samurai abandonar seus mestres ou seus lords caso eles quisessem. E caso perdessem sua honra, eles poderiam encontrar outras batalhas e recuperar sua honra, o que faria mais sentido. Durante o período Edo, o shogunato criou várias leis para controlar melhor a sua população. Um sistema de classes foi criado, assim os samurais não poderiam mais trocar seus mestres, os trabalhos eram dados pelo governo, perder a honra já não era mais uma opção, pois com isso, sua família não seria mais samurai, além de perderem a casa e acabarem no meio da rua. Como sempre, o governo te ajudando. Com isso, a prioridade já não era mais a mesma. Ao invés de sobreviver para lutar depois, você tinha de manter a sua honra a qualquer custo. Essas informações são bem interessantes e importantes para saber a visão dos japoneses no passado sobre a morte. Era uma forma de recuperar a sua honra. Em outras vezes era uma punição ou um protesto. Tem outras curiosidades sobre Harakiri que são bem interessantes, como o porquê deles cortarem o estômago, mas aí foge do tema do vídeo. O propósito de falar sobre Harakiri é para mostrar que o fim dessa prática ou motivo é diferente quando se fala do que acontece hoje em dia. Por mais horrível que seja, e eu não concordo com essa prática nem um pouco, pra mim não faz sentido nenhum e é idiota, mas ainda assim é válido apontar que ela foi baseada em honra. Na maioria dos casos, o fim não era a morte em si. Eles não queriam morrer, mas o objetivo principal era a retomada da honra. Muito diferente dos motivos que temos hoje em dia. No Japão, e creio que no mundo, os motivos sempre são depressão, problemas na escola, problemas financeiros ou problemas de saúde, entre outros. Por mais que esteja na cultura o Harakiri no passado, ele não é a mesma coisa que um suicídio no Japão hoje em dia, apesar do fim ser o mesmo. Assim como os Shinigamis, se as pessoas deixam de experienciar as coisas boas do mundo, vão cair no vazio que pode se tornar suas vidas. Como eu falei antes, todos nós precisamos buscar o que fazer, um sentido. Essa busca é o que nos mantém vivos, e é a esperança de algo a mais. A cada ano que passa, nós como humanidade estamos perdendo isso. Passamos a dar valor mais às coisas superficiais, aos prazeres imediatos, às coisas mundanas que, como tudo, um dia vai acabar. E quando acaba, para essas pessoas, acaba tudo e só lhe resta uma opção. Os Shinigamis fazem de tudo para se entreterem. Jogam cartas e vivem suas vidas sem rumo. São andarilhos sem cor, sem gosto, sem cheiro, sem absolutamente nada. Mas eles estão tão apegados às coisas mundanas que matam para ganhar mais tempo e não morrerem. E com isso chegamos ao último ato. A história de Death Note é triste. Quase uma lamentação. Óbvio que tem momentos cômicos, mas em um todo, ele toca em temas que são pesados e tristes, não só temas políticos. Todavia, suicídio, depressão, morte, quando Ryuki aparece, ele está desesperado por alguma mudança, algo que quebre sua rotina e que vai lhe servir de entretenimento por um tempo. Por isso ele joga o caderno no mundo humano. Ele não estava em busca por sentido, mas por prazer. Assim que chegou no mundo dos homens, logo se viciou pelas maçãs, por mais que não houvesse a necessidade de comê-las. A cada jogada de Light, Ryuki se empolgava para ver o que aconteceria, nunca mostrando a mínima intenção de ajudá-lo.
sempre observando todos à volta de Light. E o mais importante, se divertindo com todos os acontecimentos. Quase um seriado de TV ou um espetáculo. E isso é que faz de toda a experiência de Ryuki no mundo humano completamente irrelevante. Não falo que ele foi irrelevante para a história, mas sim para si mesmo, para a própria vida. Apesar de acompanhar Light, questioná-lo em alguns momentos e fazer suas barganhas, Ryuki nunca investiu seus sentimentos naquele mundo, ou a um propósito. Ele literalmente faz tudo aquilo pois não tinha nada melhor para fazer. Basicamente a primeira reclamação dele é: isso tudo é ridículo, esse mundo está podre. A falta de resposta, de sentido ou de propósito foi o que tornou o mundo dos Shinigamis podre. Para aliviar o tédio, não existe nenhum investimento emocional da parte dele. Será que o motivo é porque os Shinigamis são incapazes de ter emoções? Bom, o que torna Death Note e esse tema fantástico é que são mostradas duas, ou na verdade 3 experiências. Enquanto Ryuki investe suas ações em seu prazer imediato, só ligando para entretenimento e nada mais além disso, no final de tudo, após Kira, depois de todo Death Note, ele volta pro mundo dele e vai continuar em seu mundo podre, com sua vida de tédio e vazia, o que torna todas as suas ações no fim sem sentido. Ele utilizou Death Note e os humanos como forma de escapismo, algo vazio. Já Jealous e Rain tiveram o mesmo contato com o mundo humano. É de se esperar que ambos estavam entediados com o mundo deles também, tanto quanto Ryuki. A diferença é que ambos investiram em emoções, buscaram algo além de entretenimento, viveram do jeito que os humanos vivem, e de resultado, morreram. O que seria algo triste aos olhos de muitos. Entretanto, uma coisa não é bela somente por sua adoração. As ações tomadas primeiro por Jealous ao salvar Misa, e depois Rain se sacrificando também por Misa, dá sentido à vida deles. Eles agiram por um propósito, que vai além de que os olhos enxergam, do que podemos tocar ou cheirar. Eles buscaram algo além do puro prazer imediato. Enquanto as ações de Ryuki foram sem sentido, a deles tiveram sentido. Morreram? Sim, mas eles acreditaram em algo, ou sentiram alguma coisa. Eles ultrapassaram a barreira dos 2 mundos e preencheram o vazio que estavam sentindo. Enquanto Ryuki, por suas ações vazias, ele no final volta para o seu mundo, sozinho e sem sentido, sem vida. Death Note nos conta essa brilhante história. Essa é a tragédia que é a vida de Ryuki. Esse é o destino no mundo Shinigami.